Eu estou com essa mulher guerreira, lutadora pelas causas dos professores. Ela simbolizou o enterro de um prefeito de Veracruz por não atender às causas da educação. Eu estou falando de Essia, a fundadora da PLB de Veracruz. Essia, muito obrigado por me receber aqui na PLB em Salvador. O que é a PLB para você? A PLB é nossa entidade de luta, né? É uma instituição de base estadual. Nós temos representação da PLB em todo o território da Bahia. A PLB atua nos 417 municípios da Bahia, fazendo a luta dos trabalhadores da educação do Estado. E por que é necessário uma entidade como a PLB? Porque nós temos muitos governos que desrespeitam os direitos dos trabalhadores. E, por conta disso, nós instituímos a PLB em toda a Bahia. Em Veracruz, eu que iniciei o processo de trabalho da luta dos trabalhadores em Veracruz. E, em 2003, nós iniciamos esse processo com 26 professores. Depois, hoje, nós estamos com um número muito maior, né, agregado a essa luta da PLB. Você é diretora estadual da PLB na Bahia, é isso? Eu fiz uma trajetória dentro da PLB. Eu iniciei como coordenadora do núcleo de Veracruz e fundadora. Depois dirigi por um ano o sindicato em Nazaré, porque nós temos uma configuração dentro do nosso estatuto que fala sobre delegacias, né? E eu fui delegada pela PLB, delegada do sindicato em Nazaré. E aí fui convidada para compor a chapa da Executiva Estadual. Hoje eu estou atuando na Executiva Estadual, que é aqui nessa sede, na capital, né, de Salvador. Esse trabalho é feito com muito empenho e a Executiva ela dá apoio a todos os núcleos, as delegacias e os regionais. Somos 18 regionais em toda a Bahia. Por que o IDEB em Veracruz está caindo? Essa é uma pergunta muito necessária, muito importante para os moradores da ilha. É importante que os trabalhadores também se apropriem desse processo, porque as pessoas, ao final, botam a responsabilidade nos professores e nos trabalhadores da educação, quando, na verdade, esse é um problema de gestão. A gestão, quando ela não é proativa, a gestão, quando não dá as condições necessárias para que a educação aconteça. E a ilha tem uma situação muito complexa. A educação precisa ser reavaliada na ilha. Os modelos de educação propostos, o melhor até então foi do governo passado, onde a gente sentiu uma maior responsabilidade do secretário de Educação no tratado pedagógico. Eu estou falando do pedagógico, da questão administrativa, da organização das escolas, de como os trabalhadores estão sendo valorizados, tanto que o plano de carreira ele nasceu no governo passado. Mesmo assim, lutamos muito com aquele governo, não foi fácil, as pessoas sabem quanto a gente foi às ruas, né? E atualmente, com esse governo, nós estamos sofrendo muito por conta de não se respeitar justamente a forma de organizar a educação. O impacto que o atual secretário trouxe para a educação de Veracruz é que, na forma de gestão que ele faz, na forma como ele olha a educação, né? Não é uma pessoa que conhecia. Quando ele chegou, ele não conhecia as legislações da educação, ele não conhecia o plano de carreira, e foi muito complicado a nossa relação com ele. E depois de que o governo assumiu, em 2017, eles ficaram cozinhando a gente, e não atendeu as pautas da gente, as pautas que está na lei, inclusive. Eles não cumpriram as leis que estão definidas tanto a 855 como a 854, que é o Estatuto do Magistério Municipal e o Plano de Carreira. É isso que eu ia perguntar a você. O que é que essa lei 855 e 854 significa para vocês, professores, e os não docentes? Ela é muito importante, porque ela fundamenta todo o processo do direito. Todos os direitos que nós temos constituídos em lei estão garantidos nessas duas leis. O Estatuto do Magistério ele tem uma configuração de gerir o magistério. Como o magistério deve funcionar? Os secretários devem cumprir o que está no Estatuto para atender a pauta dos trabalhadores com relação ao pedagógico, ao administrativo. Com relação à carreira, é o plano de carreira, é a 855, onde nós temos ali configurado os direitos de ambos, né?
professores e funcionários de escola, que aí é uma grande maioria dentro da rede de Veracruz. Em 5 anos, os professores têm que mudar de letra. E aqueles que se pró-graduaram mudam de nível. Isso está acontecendo em Veracruz, Écio? É o que realmente não acontece. Desde que o plano foi elaborado, aprovado e sancionado no governo anterior, esse plano não foi colocado em prática. O piso nacional, sim, mas o plano não. Mesmo assim, o piso, alguns anos não foram cumpridos. E olha que o piso é uma lei federal. Veio de cima para baixo para que fosse cumprida. Ele não está fazendo a correção da tabela salarial nos moldes que deveria, que está protagonizado no plano de carreira. Isso é uma coisa muito séria. A gente denunciou o prefeito anterior e vamos agora denunciar. Estamos já com a ação para entrar na justiça contra essa arbitrariedade. Além do plano e da tabela da carreira no artigo 47, e esse artigo ele define como deve se comportar o gestor frente à questão da valorização e da remuneração. Ambas as coisas, valorização e remuneração, não estão sendo feitas em Veracruz. Há uma maquiagem. Aliás, maquiagem é algo que é pertinente muito a eles. Eu nunca vi um governo para maquiar tanto e as pessoas precisam estar atentas a isso, porque não se faz essa violência. Para mim, isso é uma violência, você mexer com o direito de um trabalhador, garantido em lei. Além dessa questão da valorização e da remuneração não cumprida em Veracruz, tem a questão da reserva da jornada. Nós ganhamos no Supremo Tribunal essa ação, né, que tramitou durante algum tempo, né, desde 2008, e em 2011 ela foi batido o martelo pelo Supremo Tribunal, e ganhamos o direito a ter a reserva, né, do nosso planejamento. O que é isso? É a reserva do professor, já está dizendo, reserva é aquele período que o professor vai ficar fora da sua turma para planejar. Então, outro professor, da igual forma, né, formado, um professor graduado, um professor qualificado, tem que assumir essa turma. Então, a gente percebe que o secretário, principalmente o atual secretário, ele não quis cumprir essa legislação, de fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara. Aí o papel dos vereadores, cadê? Que não cobra isso. Nós encaminhamos a PLB vários ofícios para a Câmara denunciando isso. E nenhum presidente da Câmara se atentou ainda a cumprir a legislação, a cobrar do prefeito que cumprisse a legislação. A mesma coisa com relação à valorização e a questão da tabela da carreira, da remuneração. Também viemos para a Câmara. Os vereadores simplesmente fecham os olhos e deixam o prefeito fazer o que ele bem quer e entende. Então, não é justo os trabalhadores trabalharem como estão trabalhando, sem ter o seu direito respeitado. Eu estou falando isso publicamente, garanto isso na legislação. Ele não cumpre a lei. E isso é um erro da gestão, um erro, inclusive, que termina culminando em perda de remuneração para os trabalhadores, e os nossos trabalhadores ainda são perseguidos. Perseguidos de que forma? Eles não podem falar, porque se falarem são perseguidos. A PLB, desde que esse governo entrou, em 2017, está sendo perseguida, e a gente prova isso. Está na justiça um processo que eles retiraram a consignação em 2017. Eles falam que a gente grita, que a gente fala alto. Olha, um prefeito usar esses termos, não querer dialogar e ficar tripudiando de um sindicato, é isso que ele vem fazendo. O discurso dele tem sido todo esse, em tentar destruir a imagem de minha pessoa, a imagem dos meus colegas diretoras e a imagem do sindicato. Qual é o papel de um sindicato? Eu vou te perguntar. Um sindicato que luta pela sua categoria não é exigir que as pessoas, que os gestores, o patrão, seja de qual área seja, privada ou pública, não é cobrar daqueles que estão na direção da empresa ou da direção pública, cumpra aquilo que deve ser cumprido. É o que nós estamos fazendo. Enquanto sindicato, nós estamos lutando para que ele cumpra de fato e de direito aquilo que está protagonizado na lei, e ele não faz, e ainda tenta destruir a todos nós, perseguindo, evitando que os professores hoje têm até medo, receio de serem perseguidos, de não terem seus direitos, demais direitos, que algumas coisas ele cumpre, né? Por exemplo, ele tentou fazer o enquadramento, nós tentamos ajudar ele a fazer o enquadramento, ele deu uma rasteira na gente e fez o enquadramento como ele queria, enquadrou de uma forma equivocada, inclusive. Para não prejudicar os colegas, nós não fomos para a justiça.
mas era para derrubar esse enquadramento dos modos que foram feitos, como ele fez. Então, é um secretário e um prefeito que não tem respeito à legislação. Essia, a PLB está fazendo parte das discussões das mudanças de níveis? Não, não está. Por quê? Porque ele não nos convida. Agora que ele encaminhou pela primeira vez um documento esse ano para falar sobre o sistema, porque o município de Veracruz ainda não é um sistema, não tem um sistema de educação. O que é isso? Todos os municípios precisam criar o seu próprio sistema para poder estabelecer suas políticas de educação. Senão, ele vai ter que seguir tudo aquilo que o Estado determinar enquanto política de educação. E como o Estado ele não abraça toda essa rede, né, da educação infantil, a EJA, essa é uma responsabilidade constitucional. Educação infantil e fundamental é dos municípios, entendeu? Então, assim, o Estado pode até entrar com sua contrapartida, é dever dele entrar com a contrapartida, apoiar a educação dos municípios, assim como o governo federal, que está aí agora a luta da ampliação do Fundeb, né? Nós estamos numa luta danada. Inclusive, o atual secretário de Veracruz hoje é da Undime, e me chama a atenção uma pessoa que hoje assume uma posição como da Undime, e aí ele faz esse tipo de coisa. É preocupante isso. Então, a Undime Nacional precisa estar atenta aos seus quadros, porque nós não podemos ter quadro de representação dentro da Undime, de secretários, que é tipo um sindicato, uma associação de secretários, né, de governo, né, no caso, eles estão lutando para ampliar o Fundeb. Claro, e tem que se ampliar, tem que ser uma política permanente. Essa é a luta, hoje está sendo votado desde ontem essa questão. Então, como é que uma pessoa quer lutar pela ampliação do novo Fundeb e ela não luta pela valorização, se o Fundeb foi criado para valorizar os trabalhadores? Se é uma política de valorização, então, assim, é muito terrível isso. É antagônico, é um comportamento de um secretário que é da rede, é professor da rede. É muito triste para nós da APLB esse tratamento hostil, esse tratamento perverso, esse tratamento que não é democrático. Me admira ele estar nessa representação de conselho, de Undime, e não se atentar a tratar a APLB com dignidade, porque em outros lugares a APLB é chamada, em outros municípios a APLB vai para a mesa discutir, querem nos ouvir. Os secretários, inclusive, solicitam de nós ajuda para orientar. Quando o secretário se comporta assim, ele só tem a ganhar, o prefeito só tem a ganhar, e o município, a educação melhora, o IDERB é outro, certo? Mas um secretário que age da forma como esse age, o IDEB só pode ser desse jeito, porque a PLB é um sindicato que fiscaliza. É no papel da Câmara fiscalizar. É o papel do município também, do Ministério Público, acompanhar a fiscalização. O controle interno da prefeitura tem um papel também nesse processo. E os conselhos de alimentação, Fundeb e educação. Mas os conselhos, principalmente o do Fundeb e da educação, estão aparelhados. O governo aparelhou, colocou pessoas da responsabilidade dele. Como o presidente do conselho pode ser irmão do procurador do município? É uma pergunta que eu te faço. Como ele vai fiscalizar esse processo? Não é que eu não respeite eles, pelo contrário, eu respeito, mas essa condução já é viciosa. Não é possível uma coisa dessa. Então, o Ministério Público precisa estar atento, fiscalizar esse tipo de situação. Não dá para os conselhos serem aparelhados pela máquina do Estado. Quando eu falo Estado, é município, no caso, o município de Veracruz. Então, é preciso que a gente tenha clareza do papel do controle social na fiscalização, assim como o papel da Câmara. A Câmara não fiscaliza a educação. E eu digo isso com todas as letras, porque nós estamos tendo prejuízo, porque a Câmara não fiscalizou. Se tivesse fiscalizado, com certeza o prefeito não tinha errado. O prefeito não estaria fazendo o que ele está fazendo. Então, assim, o nosso grito de alerta, o nosso desespero aqui, enquanto sindicato, é dizer à população de Veracruz que esse governo não nos representa na educação. Esse governo não tem amor ao povo, aos alunos da ilha. Não tem. Porque se tivesse, a atitude seria outra. Segundo informações, foi tirado o auxílio alimentação dos professores de Veracruz em plena pandemia. Isso é verdade? E o que você acha disso? Com relação ao auxílio alimentação, alguns governos estão fazendo isso. O transporte, a alimentação, eles estão retirando por conta do próprio processo. Se você não está no trabalho,
né? Mas eu acho, ao meu ver, um equívoco fazer isso, né? Nós estamos lutando com relação a essas medidas. Inclusive, não é só isso, não. Tem prefeitos que estão tirando regência de classe. O que é regência? Você está dando aula. Como a gente não está tendo aula, tem prefeito que está tirando regência. Quer dizer, é um absurdo você mexer na remuneração desses trabalhadores que não têm culpa da pandemia. Esse não é um processo. Ele gastou tanto dinheiro nesse evento tão grande, e ele já sabia que a pandemia estava vindo, porque todos os governantes sabiam. Todos sabiam que estava vindo a pandemia. E sobre as 40 horas que foram tiradas dos professores? Essa é uma situação muito complicada. Ele armou contra o sindicato, armou contra os professores. Inclusive, é uma coisa que me chamou a atenção. Ele chamou a atenção de alguns professores, inclusive um deles hoje é candidato, apoiando ele. Então, até isso esse governo fez de perversidade, tentando maquiar e mostrar uma realidade que não existe. Porque, na verdade, o que foi que aconteceu com o município? Se você tem que receber R$3.000 de salário, vamos dizer um exemplo, você recebe R$3.000 de salário por 20 horas, mas você vai trabalhar, né, para reger 40 horas, então o lógico é você receber dobrado, não é isso? Mas se sua tabela da carreira não está regularizada, se suas letras de avanço, de A a G, você não está dentro da letra certa, o que está acontecendo com o seu salário? Você não vai receber correto esse valor. O que vai acontecer com você? Você vai estar numa tabela, e você vai estar trabalhando 40 horas, mas não vai estar recebendo por 40. Isso é lógico, não precisa fazer muito cálculo. Por isso que eu lhe perguntei sobre as letras e os níveis que não foram trocados, ou estavam sendo logo no começo da nossa entrevista. Aí o que é que o prefeito está argumentando? Que ele concedeu o enquadramento. O que é enquadramento? Sair de 20 horas para 40 horas, mas o sujeito vai trabalhar, não é de graça isso não. O professor, o trabalhador docente vai estar desdobrando. Ele vai aumentar em turma, ele vai aumentar em trabalho, ele vai aumentar em toda a carga horária dele. Todo o trabalho vai ser dobrado. E aí, na hora de receber essa remuneração, vai para a tabela, ele vai receber errado. Então, pelo cálculo que a gente está fazendo, tem professores perdendo mais de R$1.000, é como se ele estivesse trabalhando 40 e recebendo por 20. E olhe lá. Essa, eu estou vendo muitos professores angustiados, que me procuram muito para fazer denúncias. E até mesmo adoecendo. Vocês têm alguma assistência, alguma atenção da Secretaria de Educação do município de Veracruz, em nome do secretário Raimundinho? Nenhuma. A prefeitura, nesse aspecto, ela não tem... Algumas prefeituras têm condições, como Salvador hoje tem um plano, que não tinha, levou muitos anos sem ter. Então, essa questão de plano de saúde, ou no caso, né, uma prevenção à saúde, não se faz. Lá no município não tem nem ação preventiva à saúde do professor e do trabalhador, porque poderia sim. O próprio estatuto, a lei orgânica fala isso. A importância, inclusive, da valorização desses trabalhadores, de eles terem cursos. A maior parte dos funcionários da prefeitura, tirando a educação, não fazem curso nenhum, na gestão. Não fazem, eles não têm um plano de valorização, porque a valorização se vem através do estudo, né, da compreensão da sua própria área de trabalho. Então, se você está na lei 212 da Constituição Federal, ela fala sobre a importância na Constituição, a importância do governo investir na sua máquina humana. E ela tem esse protagonismo, só que os municípios não fazem isso. Então, não tem valorização. No sentido do que você está colocando, é um absurdo isso, essa forma como o prefeito age. Ele não valoriza os trabalhadores pela sua competência, pela sua verdadeira exposição, porque se você trabalha durante 20, 40 horas dentro do município e não é valorizado, você tem um desgaste de vida, de tudo que você faz. Então, o município de Veracruz é meio complicado com relação a isso. O secretário Raimundo Pereira, ele é secretário de Educação do município, presidente da Undime e professor. Do conselheiro do Fundeb. O que é que ele representa? Do Estado. O que é que ele representa para vocês, professores de Veracruz? Para mim, uma decepção. Eu me decepcionei.
Vou te dizer, de todos os secretários que Veracruz já teve, assim, a gestão, uma das gestões mais complicadas foi essa. Uma das, né? Porque nós tivemos outras, mas essa foi mais complicada. E o secretário, para mim, que fez um melhor trabalho foi do governo passado. Aí os pais sabem, não precisa eu dizer. Os pais sabem o que cada secretário faz dentro da escola. Não precisa eu, você, os professores sabem o que deu certo, o que não deu, o que está bom e o que não está. Com relação à alimentação escolar, faça uma pesquisa com os pais, qual foi a melhor merenda, em qual período foi, para os alunos. Essia, a APLB já foi chamada para discutir um novo calendário letivo após a pandemia? Rapaz, ainda não. Veja só, essa questão de calendário é bem complexa com esse governo. Esse governo não escuta, eles não têm a escuta sensível. Nós iniciamos a discussão, sempre somos nós que iniciamos a discussão do calendário, a APLB. Faz a Assembleia, aprova o calendário e encaminha a proposta que foi aprovada para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação e o Conselho de Educação. Só que com esse governo isso não faz assim. Ele impõe o calendário, tem que ser o que ele quer, não o que é discutido. Então não há uma discussão entre nós, há uma imposição do governo. Ele quer que seja desse jeito, vai ser desse jeito. Então a APLB ficou muito insatisfeita e eu acredito que esse calendário de reposição, eu espero até que ele tenha bom senso e queira nos ouvir. Porque nós temos a experiência de observar o município, de acompanhar o município e de ver o que dá certo e o que não dá, de gestão após gestão. Então a APLB é um sindicato preparado, onde as pessoas têm um preparo devido, entendeu? Ainda mais por um motivo. Os professores conversam conosco. Eles podem não dizer a eles, mas a nós diz o que está certo, o que está errado, o que não gostou. Então, essas questões a gente trata de uma forma escutando. E o governo não tem essa escuta, ele não é democrático, ele não democratiza o espaço de debate. Como é que está o diálogo da precatória do Fundeb em Veracruz? Será que os professores vão receber? Esse precatório do Fundef, nós estamos, inclusive, a APLB, junto com a CNTE, nossa confederação, e o sindicato de Sergipe, nós montamos uma equipe um escritório jurídico que deu um acompanhamento a nível federal, inclusive na Câmara dos Deputados, como também no Supremo Tribunal Federal. Esse precatório ele vai sair, ele já está saindo em alguns municípios, mas nós estamos com um projeto de lei agora sendo aprovado, né, passou pela primeira instância da Câmara, vai para o Senado, onde vai realmente agora, como lei, regulamentar a obrigatoriedade de pegar essas verbas do Fundef, que eram precatórios, que são precatórios, para que seja 60% pago aos professores. Mas você acredita que Veracruz vai sair? O dinheiro já está na conta Já está na conta? Só que por que não saiu? Não saiu ainda por uma questão legal, né? Está bloqueado. E esse bloqueio foi devido justamente a essa questão da discordância, né? De paga, não paga, tem direito, não tem. Então passou por um processo de judicialização e nós estamos aguardando a liberação do desbloqueio. Vamos conseguir agora com esse projeto de lei. Tornando lei, aí não tem queixa, todos vão ter que pagar mesmo esse dinheiro. Por que foi suspensa a pequena colaboração sindical para a APLB? E como vocês estão sobrevivendo, pagando água e luz e outros atributos lá da APLB de Veracruz? Veja só, desde 2007 o prefeito suspendeu a nossa consignação. Aí em 2019 nós fizemos uma caminhada até a prefeitura, invadimos o gabinete do prefeito e lá a gente conseguiu reverter esse processo. O processo ainda continua tramitando na Justiça, esse primeiro de 2017, que nós judicializamos essa questão. Com qual interesse um prefeito tem de suspender a verba do sindicato? Essa verba é autorizada pelos trabalhadores. Eles fazem isso por querer, a gente não força não, ele tem um documento que ele preenche, uma ficha de filiação, ele assina e nós protocolamos na prefeitura. E o prefeito simplesmente, sem nenhum motivo, suspendeu. Com qual interesse? Por que nós incomodamos tanto? Porque nós fiscalizamos, coisa que a Câmara não faz, coisa que os conselhos municipais de alimentação
do Fundeb, o da alimentação é o único conselho que ainda fiscaliza, certo? Mas o do Fundeb e da educação, que seriam os mais contundentes com relação a salário, esses não fiscalizam. Não vão para cima da secretaria cobrar o que é devido dos professores. Então, um dos motivos por que ele suspendeu a consignação é essa, de não permitir que o sindicato fiscalize ele. Esse é o problema. Se a PLB fosse um sindicato que sentasse com ele e fizesse acordos com ele, acordos de não lutar pela categoria, com certeza a gente seria muito admirado pelo prefeito. Então foi um modo de desarticular vocês? Com certeza, ele tentou de várias formas, não conseguiu, né? Agora, retornamos em 2019, ele mudou a lei, mandou um projeto de lei para a Câmara, né? Alterando a forma da consignação, né? Botando impedimentos, inclusive, para que a gente pudesse ser prejudicado. E aí a gente sobrevive, sim, a executiva aqui ajuda, os regionais, os nossos núcleos na região, nos ajudam a pagar algumas dívidas, e alguns professores, uma parte da categoria já retornou a contribuir, né? E ele agora voltou a descontar, mas dessa forma, que depois de nos prejudicar. Na verdade, o que a prefeitura tenta fazer é tentar calar o sindicato, né? Esse tipo de comportamento não é democrático. Você não concorda? Imagine você, um prefeito, fazer isso, né? Tentar perseguir um sindicato que luta pelos seus trabalhadores. Não seria mais fácil e mais, vamos dizer assim, humanizado da parte dele, sentar, dialogar, conversar? Só que ele não faz isso. Quando ele sentou com a gente, as poucas vezes que sentou, foi para enrolar a gente. E de enrolação a gente não aguenta mais. Nós estamos igual o povo. Não venha nos enrolar. Não venha mentir para nós, que nós não acreditamos em mentira. Porque nós temos a lei, nós temos advogado, nós temos suporte de nosso contador, a gente tem um setor de contabilidade que é doutor Donovan, além de contador, ele é advogado, ele conhece da legislação, então ele fiscaliza por nós, ele diz precisamente o que está acontecendo dentro da prefeitura com relação ao nosso salário, a nossa tabela de carreira. Então a gente vai acreditar em quem? Nas mentiras do prefeito, nas mentiras do secretário, que devia ter vergonha de ser nosso colega e fazer isso com a gente, tirar o nosso direito, que está garantido em lei, na tabela da carreira. Então, eles nos respeitem, porque um prefeito desse... Veracruz tem uma história de não reeleger. O único prefeito que foi reeleito foi o outro, passado. E eu espero que esse não seja reeleito, sabe? E que a gente renove a Câmara também, que a gente tenha pessoas dentro da Câmara, Gil, que fale a voz do povo, que seja um portador realmente, de verdade, do povo e das necessidades das pessoas. Porque não é possível ter uma Câmara que seja conivente e que seja igual a largatixa e diga amém a tudo que o prefeito faz. Me diga qual foi o vereador que discutiu a remuneração do professor. Não teve um, nós fomos lá procurar. Então, assim, eu não responsabilizo só Vinícius e Raimundinho, não. Responsabilizo a Câmara, essa Câmara conivente, desrespeitosa com os nossos direitos. E olhe que o atual presidente Elton nos ajudou na discussão do plano de carreira. Por que agora ele faz diferente? E tem família, tem parentes, né, tem pessoas que são professores. Então, é intencional fazer essa perversidade com a gente, com o sindicato e com a remuneração. Não cumpre a lei, não faz aquilo que deve ser feito e fica por isso mesmo, porque quem só tem o direito de questionar o prefeito é a Câmara. Então é preciso que o povo acorde, não reeleja esses vereadores, não. Não coloque de novo quem não trabalha para o povo. Essia, se o prefeito de Veracruz, Marcos Vinícius Marques Gil, e o secretário de Educação de Veracruz, Raimundo Pereira, estivesse aqui na sua frente nesse momento, o que é que você, Essia Azevedo, que defende os professores com unhas e garras, o que é que você, mulher guerreira, falaria a ele neste momento? Respeite a lei. Se eu, como cidadão, pessoa normal, tenho que cumprir lei, ele muito mais, por estar num órgão público, um órgão que foi dado a ele por direito de administrar. Ele é um servidor, um trabalhador do povo, então ele não pode fazer o que ele quer. Eu sou a trabalhadora da prefeitura, mas sou também povo. Sou funcionária, mas sou também povo, porque eu pago os impostos, entendeu? Então, todos os nossos direitos têm que ser respeitados. Eu posso fazer o que eu quero?
Não posso. A gente tem um mau exemplo agora, o presidente da República, que a legislação determina usar máscara, ele não quer usar, entrou com ação para não usar máscara. Isso é um absurdo. Então, vivemos num país onde o errado é certo e o certo é errado, é isso? Então, a gente precisa compreender. O senhor diria a ele, cumpra a lei, prefeito. Faça o que o senhor sabe que deve saber, que o senhor é advogado. Um advogado sabe o que tem que ser feito. O que é que a lei está dizendo? Então, era isso que eu ia dizer a ele. Cumpra a lei e responda ao que é de direito dos trabalhadores. Resgate a dívida que vocês têm, que a prefeitura tem com os trabalhadores de Veracruz. Porque a gente tem uma dívida grande. E ela vai ser paga, ou com ele ou sem ele, porque o processo leva anos, não tem problema, mas nós vamos judicializar, porque o nosso direito é o nosso direito. Está na lei, tem que ser cumprido. Que legado o prefeito atual, Marcos Vinícius, vai deixar para a educação nesse mandato? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu só vi maquiagem, eu não vi um trabalho. Você tira para o DEB, tão baixo como foi, um dos piores, né, da Bahia. Então, é muito triste isso. Eu não tenho o que dizer desse governo. Em termos de produtividade, não tenho. A competência de se fazer o certo, ele perdeu. E ele teve a chance de fazer, se tivesse junto com a PLB, ajudando, porque a gente ajuda, a gente diz, a gente busca a orientação, a gente mostra o caminho. Em muitos municípios que têm problema, agora mesmo com a pandemia, a PLB se debruçou e discutiu um protocolo de retorno. Inclusive mostrando para a realidade que a gente não pode retornar enquanto não tiver a garantia da vida. E essa é a nossa pauta, garantir primeiro a vida, depois a gente faz o que quiser, mas sem a segurança de ter você o direito de viver, e aí qualquer administrador público que colocar o povo para trabalhar sem garantir a vida, ele vai responder. Porque a Constituição é humanista nossa, de 88, ela fala sobre isso. Então, para você, Écia Azevedo, o prefeito não representa para a educação, é isso? Nem ele, nem o secretário Raimundo, nenhum dos dois me representam. Écia, todos os meus entrevistados, no final, tem um bate-bola. É uma palavra, e em cima dessa palavra que eu lhe citar, você fala o que ela significa para você. Pode começar? Então, vamos lá. Educação. Um amor. Saúde. Perfeição. Amizade. O maior bem. Luz. A paz. O coração de Écia. Incrível. Futuro. Expectativa. Professores. A minha razão de viver. Sala de aula. O maior exemplo para o trabalhador. O que é que você tem a dizer a esse público que nesse momento lhe assiste? Que lutem para democratizar o país. A gente precisa da democratização. Não vamos deixar Bolsonaro destruir nossa nação. E nem nenhum prefeito, nem nenhum secretário. É preciso que tenhamos consciência cidadã e lutemos para saber o que é que acontece nas prefeituras. É um direito nosso. Às vezes eles se tornam deuses diante da gente, mas os deuses não são eles. Os deuses são quem colocou eles lá. Écia, muito obrigado mais uma vez. Écia é a voz dos professores, ou melhor, a voz da educação em Veracruz. Tem que respeitar essa mulher, porque essa mulher tem história, é uma mulher de verdade e já mostra o trabalho dela há anos, e eu acompanho. Por esse motivo, eu vim atrás de você para poder o povo saber o que é que você estava achando da atual gestão e da educação de Veracruz. Écia, muito obrigado. Viu? Gil, eu tenho uma coisa a dizer, até um desabafo. Ele foi para a mídia dele dizer que eu nunca frequentei sala de aula. Imagina, ele disse isso em público. Ele desrespeita tanto a lei que ele nem se atentou que todo trabalhador efetivo, ele passa pelo probatório, tem que estar em aula. Eu fui diretora da escola de Matarandiba. Ele falou isso para você? Ele falou publicamente, ele falou na mídia dele, está gravado isso. Que você nunca foi na sala de aula? Falando da minha pessoa, então um desrespeito à minha pessoa. Pergunte na ilha quem é a professora Écia. Sabe, eu tenho amor à minha profissão, e eu luto por ela, por esse amor que eu tenho. Eu fui professora em Barra do Gil, na Escola Mãe Bela, na Escola Juvenal Galvão, e fui diretora, gestora, e fiz um excelente trabalho. E os pais, o amor e o carinho que tem a minha pessoa, o meu profissional, para ele ir para a mídia querer esculhambar. Então ele tem. Eu vejo que você está muito emocionada, né? Porque isso lhe aborrece, Não é questão de aborrecer, isso indigna a pessoa.
né? Você mentir, esse governo é o governo da mentira, da enganação, do fazer de conta, fazer que está fazendo. Então ele diz que está fazendo e não está fazendo. Isso dói, e não é indignante isso. A gente não pode aceitar um prefeito que, vou te dizer, eu tenho história realmente na ilha. Eu comecei em caixa-pregos, fiz vários trabalhos de comunidade, tenho 10 projetos aprovados, trabalhei com a Dalquímica, trazendo 2 projetos para Matarandiba, como professora e como moradora, que eu morei em Matarandiba, para ajudar os meus alunos e ajudar a comunidade. Então, eu tenho uma história de controle social, eu nunca fui candidata a nada na ilha. Nunca fui candidata a nada. E eu vou te dizer, já trabalhei muito mais pela ilha do que muitos vereadores que hoje estão aí atuando. Então, isso é uma vergonha, um prefeito que não conhece. Da onde veio o prefeito Marcos Vinícius? Aonde ele estudou? Né? Quem é essa figura? Quem é esse secretário? Para poder querer denegrir a minha imagem, a minha pessoa, dizer que eu nunca lecionei na ilha, vai mentir assim feio, viu? É feio mentir. A mentira é uma coisa muito feia. Para concluir logo tudo, essa vai ser pré-candidata a vice em Veracruz, é isso? Não, Anne... Então só é boato. Não, na verdade foi carinhosamente um convite feito, mas eu disse, eu não sou candidata não. Tem uma repercussão grande. Sei disso, mas quem sabe o futuro, quem sabe, a Deus pertence. Vontade de fazer o certo não falta aqui, digo a você. Obrigado, viu, Écia? Eu que agradeço, Gil, e espero que você bombe também. Todo apoio a você, você merece, porque você gosta da ilha, você é uma pessoa que tem identidade, você tem identidade. Marcos Vinícius, quem é Marcos Vinícius? A gente nem conhecia, nem sabe quem era, nunca vi um trabalho desse homem feito em Veracruz. Eu posso dizer que já fiz por Veracruz, e você também, mas ele está fazendo vergonha governando desse jeito. Eu estou envergonhada. Essa é Écia Azevedo, meu amor, não tem papas na língua. E a gente termina com esse bate-bola quente. Um beijo da Gil Lima. Claro, a do povo!